odontologia estética faz uso de uma série de procedimentos para deixar o sorriso das pessoas mais bonito. Com essa especialidade, é possível mudar forma, cor, tamanho e posição dos dentes. No entanto, por mais que a odontologia estética sempre apresente novas técnicas, pesquisadores sempre estão em busca de melhorar o que já está disponível. É nesse sentido o estudo apresentado esta noite na Universidade Aberta. Nossos convidados são o professor Álvaro de Labona e a estudante Betânia Bazan. No primeiro bloco do programa, a gente falou sobre esse estudo específico desenvolvido por vocês, sobre o aprendizado diferenciado que um estudante adquire, né, em participar da pesquisa. Mas, professor, é fundamental que a gente converse também sobre essa questão do clareamento dental, né? Claro. Em função dessa popularização que houve, a gente sabe que essa preocupação com a estética, com os dentes brancos, com um sorriso bonito, ela vem mais ou menos desde lá de 1900, segundo a bibliografia. E cada vez mais se buscam novos procedimentos, novas técnicas, novos materiais. E sempre se está em busca de um desafio aí nesse sentido. É sempre assim, a vaidade do ser humano é que guia o quanto ele vai querer de beleza para ele mesmo. E o sorriso não é diferente. Nós temos relatos na literatura desde os anos de 1900, mas eu acredito que muito antes disso, o ser humano já queria ter dentes mais brancos. O que se tem hoje são tecnologias melhores e uma situação mais agradável de fazer o tratamento do clareador. Nós podemos fazer hoje tanto no consultório quanto em casa. Qual que é a diferença desse clareamento que é feito no consultório e desse que é possível fazer em casa? Na realidade, é basicamente o percentual do agente clareador. Quando nós fizemos o tratamento clareador no consultório, que é feito pelo profissional, o percentual de peróxido de hidrogênio, que é o agente clareador, utilizado é acima de 30% normalmente. Pode até ser acima de 20%, mas normalmente o utilizado é acima de 30%. Se as pessoas têm um pouquinho de sensibilidade, então se baixa para uma concentração de 20%. Mas o clareamento feito em casa, com moldeiras que as pessoas usam para dormir, por exemplo, ou 2 horas durante o dia, é feito com um agente clareador com uma concentração de 6%, 7%, 8%, não mais que isso. E esses produtos, esses agentes, eles podem ser tóxicos, professor? Olha, já houve uma polêmica bem maior do que atualmente sobre isso. Na década de 90, alguns países, como por exemplo a Inglaterra, chegou a proibir o uso de clareadores, agentes clareadores. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca proibiu, a FDA nunca tirou do mercado os agentes clareadores. Hoje se sabe que para o agente clareador ser tóxico ou causar algum mal evidente ao ser humano, ele precisa ser consumido em uma quantidade muitíssimo maior do que aquela que se expõe num tratamento clareador. Então é por isso que ele não se diz que causa problema ao ser humano. Uhum. Normalmente as pessoas que buscam fazer esse clareamento é porque elas têm alguma mancha no dente, alguma descoloração. Isso é provocado por fatores diferentes. Não sei se a Betânia poderia falar alguma coisa sobre isso, ou o professor. São esses fatores que são chamados intrínsecos e extrínsecos. O que seriam esses fatores? Então, os intrínsecos são ligados normalmente à genética. A pessoa às vezes já nasce com uma má formação no dente ou falta de calcificação, que gera manchas. Os extrínsecos são os alimentos com corante, Coca-Cola, chocolate, vinho. Então, são duas maneiras que podem pigmentar os dentes e que levam as pessoas a querer que o dente fique mais branco, mais estético, mais bonito. Uhum. Existe uma idade apropriada para fazer esse clareamento, professor? Ou em qualquer idade é possível fazer? Não, normalmente não existe uma idade adequada para fazer isso, mas quem procura o consultório odontológico para fazer clareamento é da faixa etária dos adolescentes para o adulto. Uhum. É essa faixa que procura o tratamento clareador. Uhum. Bom, existe uma expectativa, me parece, bem grande também, né? Não só de vocês, dos pesquisadores, mas também daqui a pouco da própria faculdade, dos próprios profissionais que sempre estão em busca de novos conhecimentos para melhorar suas práticas no próprio consultório. E está aí, então, o impacto dessa pesquisa mesmo, né? Obter esses resultados para saber de que forma trabalhar, então, com esses agentes clareadores, nesses materiais restauradores. Esse que seria o... Evidentemente que a dúvida sempre ocorre quando se está tratando de um paciente, um procedimento clareador,
se aquele paciente vai precisar substituir as restaurações estéticas que já tem ou não vai precisar substituí-las após o clareamento. Nunca é possível dizer com certeza se isso vai ser necessário ou não. Então, normalmente, o que o profissional diz, olha, você pode ter a possibilidade de trocar as restaurações depois se você acreditar que elas não estão no mesmo tom de cor que você desejaria após o clareamento. Que é o que normalmente acontece hoje em dia. Que é o que normalmente acontece. Mas, algumas vezes, e até depende muito do material que foi utilizado nessas restaurações, ocorre uma similaridade no clareamento entre o material restaurador e o dente. Nunca vão ficar iguais, mas existe também o sentido da percepção daquela diferença de cor ou não. Se sabe hoje, quem estuda muito cores, que o que se tem de diferença de cor muitas vezes não é perceptível pelo olho humano. Então, o que é clinicamente perceptível é o que a gente substitui depois. Mas se o paciente não tem essa percepção de estar diferente, não tem a necessidade de troca, porque não é uma doença cárie, por exemplo. O que ocorreu foi simplesmente uma troca de cor, ou a cor que não acompanhou a mesma alteração que sofreu o tecido dentário. Mas com essa pesquisa talvez a gente consiga aconselhar melhor os colegas e também a população em geral do que pode e qual é a probabilidade de acontecer após um tratamento clareador com relação à mudança de cor. Existe uma previsão de conclusão dessa pesquisa para que já se tenha realmente os resultados de fato desse estudo? Existe sim. Nós estamos agora na fase de análise de resultados. Então, com certeza, entre 1 mês ou 2, nós estaremos com os resultados todos bem colocados, numa situação de redação de trabalho científico e então a gente possa publicar esses trabalhos num veículo de comunicação adequado e que a classe possa ler. Ter acesso então a todo esse conhecimento gerado aqui na instituição. A gente agradece a participação da Betânia, agradecemos também a participação do professor Álvaro. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e bom trabalho aí pelo que segue para frente. Então. Obrigado. O programa de hoje termina aqui. Voltamos na próxima semana com um novo projeto de pesquisa desenvolvido aqui na UPF. Até lá!